Olá, povo de Deus, terça-feira, 1º de abril de 2025, quarta semana da quaresma. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 47, de 1 a 9 e o 12, e João 5, de 1 a 16. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água, e ela chegou-me à cintura. E mediu mais 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis onde o rio chegar. Todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, suas folhas serão remédio. O tempo do profeta Ezequiel, entre 593 a 571, foi altissimamente conturbado para o povo de Israel. Jerusalém foi sitiada pelas tropas assírias a mando de Nabucodonosor, o imperador. Com várias deportações, o povo foi sendo levado para a Babilônia, e numa dessas também Ezequiel foi deportado. Na condição de sacerdote exilado, ele transmite os oráculos de Deus, e ele faz um passo a passo para a construção de uma nova Jerusalém depois do desterro babilônico. Primeiro, assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Segundo, compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova, pois, com isso, corre-se o risco de reanimar o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios. Terceiro, converter-se para Javé, assumindo o seu projeto, e a partir daí, quarto, construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e para a vida. No nosso texto de hoje, Ezequiel, de maneira utópica, relata o que ocorrerá se de fato o povo se volta para o projeto do Senhor. A presença de Deus no templo torna-se o centro da vida que se espalha por toda a terra, a fim de transformá-la em paraíso. Quando o povo se compromete com o projeto de vida, não só os bens naturais se multiplicam,
para serem repartidos entre todos, mas também o povo se revitaliza, abrindo-se para repartir sua própria vida em clima de fraternidade. Ele parte de uma realidade comum ao povo que contrasta entre a terra árida, uma nascente que jorra água em abundância. As nascentes eram vistas como verdadeira bênção de Deus. Por isso, muitas vezes construía-se junto delas um templo. O profeta Ezequiel contempla uma fonte que brota dos fundamentos do próprio templo e corre para o oriente, por onde entrara a glória do Senhor para morar no meio do povo regressado do exílio. Esta visão profética realiza-se muito mais tarde em Jesus, verdadeiro templo, de cujo lado aberto jorra a água viva do Espírito. João 5, de 1 a 16, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o próprio doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente. Havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram: mas quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não aconteça coisa pior contigo. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. O texto do Evangelho de hoje traz as conotações de histórias populares, com um anjo descendo de vez em quando para movimentar a água da piscina. Quando isso acontecia, somente o primeiro a se jogar na água era curado. É o jeito do povo contar suas histórias, como até hoje. Outra vez estamos diante do poder terapêutico das águas. À beira da piscina estava um paralítico. Ora, sabemos que paralítico é a figura de um povo oprimido e paralisado à espera da libertação. A paciência deste paralítico também é típica de nosso povo simples, que nunca se cansa de esperar por dias melhores. O paralítico esperava já há 38 anos. E o povo pobre de hoje, há quanto tempo espera? Jesus quer a confirmação do paralítico. Por isso, pergunta-lhe: você quer mesmo ser curado? Na maioria das vezes, o povo só espera, não toma iniciativa. Daí a força dos verbos que usa Jesus: levanta-te, pega na tua cama e anda. Para Jesus, bastava alguém, pelo menos, expressar seu sincero desejo de cura. Porém,
Era um dia de sábado. Enquanto o paralítico se ergue feliz com a sua nova condição de vida, os dirigentes da religião, apegados à lei, não conseguiram ver o bem, e sim somente a transgressão da lei. O curado somente obedeceu à ordem de Jesus e nem sequer sabia quem o curara. E a iniciativa de encontrar esse homem no templo é outra vez de Jesus, que é apoiado na tradicional vinculação da doença com o pecado, o exorta a uma conversão radical. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Há que deixar-se curar integralmente. Pode ser um pedido diário a Jesus. Cura-me, Senhor, e vou tomar novos rumos na vida. Um beijo no seu coração.